Arquitetura corporativa. Projeto do escritório Estúdio Metáfora chama atenção no centro de Florianópolis. Esse é um projeto que nos agrada muito, porque é um daqueles exemplos de que a complexidade e as necessidades complexas, e especialmente da questão da geometria do terreno, resulta de uma arquitetura bem vigorosa e diferente. A construtora ela precisava de um conjunto de salas comerciais, variando desde unidades pequenas, 30 metros, até composições maiores, né? E também uma área comercial de térreo. Fora estacionamentos rotativos, esse tipo de solução convencional. A nossa ideia, então, foi criar uma galeria de atravessamento que ligasse a Demétrio Ribeiro a Mauro Ramos, aproveitando a geometria do terreno para criar o conjunto de salas em duas alas, diminuindo o efeito corredor da própria salas. E como a gente trabalhou também a questão de interiores, a gente quis trazer a linguagem da fachada, especialmente pelas estruturas metálicas, escorregando e fazendo esse elo para dentro da galeria. Então, na realidade, a galeria, apesar de ser um projeto de interiores, é uma continuidade da arquitetura externa do edifício. O Estúdio Metáfora ele não se prende muito a estilos, ele tenta ser contemporâneo ou representar o momento, o status quo do momento, o estado da arte das coisas do momento. O que a gente quis é uma linguagem que sobrevivesse bastante ao tempo, bastante perene, mas que desse bastante identidade para o projeto. Nesse sentido, também foram feitos vários estudos de desempenho ambiental, então você vai ver que tem soluções diferenciadas para as diferentes fachadas, como, por exemplo, os brises de controle solar de um lado, outro lado a gente já pode ter a presença maior do vidro sem controle, por causa que a gente não tem um sol incidindo tão fortemente. E, além disso, a gente quis diferenciar as fachadas pelo tipo de rua que a gente tinha. A gente tem a Mauro Ramos com uma rua de velocidade, então é uma fachada mais limpa, mais institucional. Enquanto a Demétrio Ribeiro é uma fachada que conecta lugares mais residenciais. Então a gente quis ter essa pegada do tijolo, uma escala mais local, a presença de um possível bar integrando o térreo com área externa, o uso da vegetação para criar lugar também. Se você perceber, a gente tem alguns protagonistas, né? A estrutura metálica em cinza, mais sóbrio, que rebate nos vidros e elementos de esquadrias, né, também em alumínio natural, com a tijoleta que esquenta bastante as fachadas, né. Para nós a tijoleta é importante porque ela tem essa percepção de longe do edifício, então tu vê um monolito de cor mais escura, mas também quando a gente aproxima do prédio ela aproxima, ela tem um desenho, ela tem uma pegada que esquenta, aproxima o usuário do prédio, do tátil. O vidro reflexivo ele marca edifícios corporativos, né? Já é quase que uma assinatura mundialmente reconhecida, mas também ele tem uma eficiência energética. No caso aqui a gente estudou uma composição de vidro que aumentasse a eficiência energética e a reflexão do sol. Associado aos usos de elementos de brise bem posicionados, a gente tem ambientes bastante confortáveis. A fachada da Mauro Ramos, voltada à beira-mar, é exatamente uma posição, uma orientação que vai ao norte, certo? São esses elementos que a gente chama de brise soleil. Esses brises eles são dimensionados para que controlem a incidência solar dentro dos ambientes. A arquitetura que tu vai colocar a tua empresa, seja numa sala pertencente a um conjunto maior, as empresas que creem na importância da sua marca, elas têm buscado edifícios diferenciados, com apelo não só estético, mas funcional, que criam valor ao lugar, que estão articulados com a rua, ou seja, um bom design, uma boa arquitetura evidencia muito e reforça a marca das empresas. O Estúdio Metáfora, além de um desafio, foi uma honra trabalhar com mais esse projeto para a Queires. Ele cria um marco para o escritório por ser o primeiro grande edifício corporativo na cidade, numa localização muito valiosa, beira-mar, Mauro Ramos, Demétrio Ribeiro. Para nós vai ser um marco no portfólio e acredito que a partir daqui estabelece um novo padrão de trabalhos para empreendimentos comerciais.